Caruaru, a rádio que toca notícia. Ponto de encontro, com Elielson Lima. Boa tarde para você que acompanha a CBN, cumprimentar todos os ouvintes. Meio-dia, mais 4 minutos. Começando aqui o ponto de encontro. Hoje vamos receber presidente do PT de Pernambuco, Carlos Veras. Boa tarde, deputado. Obrigado por separar um tempinho para conversar com a gente. Boa tarde, Elielson. Boa tarde a todos os ouvintes. Uma satisfação falar contigo nesse domingo. Quero começar perguntando, ontem o PT definiu a posição tática eleitoral da eleição deste ano, apontando a vinculação ao palanque da Frente Popular e o voto ao pré-candidato a governador João Campos. Como é que se deu esse ambiente e como o senhor pode comentar essa definição do seu partido? Bom, primeiro nós tivemos a reunião do nosso diretório, uma participação ampla dos 84 membros do diretório estadual. Nós tivemos a participação de 76, mostrando uma participação massiva e comprometida dos nossos dirigentes. A nossa reunião do diretório faz parte da conclusão desse ciclo de debates que nós realizamos através da composição do GTE e das reuniões do GTE, que é o Grupo de Tática Eleitoral, das reuniões constantes da Executiva, as plenárias que nós fizemos de forma regional, realizamos 7 plenárias e chegamos ao nosso diretório estadual com maturidade, com unidade, para poder conseguir deliberar e tomar uma posição sobre a tática eleitoral dentro do tempo do PT, que o PT estabeleceu o seu cronograma. Aprovamos a nossa tese, que aponta como prioridade a reeleição do presidente Lula, a renovação e ampliação das nossas bancadas estadual e federal, a reeleição do senador Humberto Costa e a participação na Frente Popular, dando continuidade a um processo de aliança política que vem sendo construído ao longo dos anos. As últimas 2 eleições ao governo do Estado, nós participamos juntos com o PSB, apoiando os candidatos ao governo do Estado pelo PSB e o PT participando da chapa majoritária, inclusive com o Senado. Foi assim quando elegemos pela primeira vez Humberto senador na chapa com Eduardo Campos, a segunda vez na chapa com Paulo Câmara e agora na chapa com Danilo pelo PSB, a senadora Tereza Leitão. E continuamos na Frente Popular com Humberto Costa indo para mais um mandato para que possa ser renovado, ele que é um senador de grandes serviços prestados por Pernambuco, pelo Brasil, e é o nosso candidato a Senado na chapa da Frente Popular, que tem como pré-candidato o prefeito do Recife, João Campos, que tem como colega de chapa a companheira Marília Reis, que já foi do PT e figura na chapa como senadora, concorrendo o cargo de senadora pelo estado de Pernambuco, e o companheiro Carlos Costa, do Republicano, como vice. Essa é a chapa, esse é o time que o PT de Pernambuco vai fazer parte, e assim foi deliberada na reunião do diretório por uma ampla maioria dos nossos membros do diretório do Estado, do PT aqui do Estado de Pernambuco. Estamos conversando aqui no Ponto de Encontro, hoje com o deputado Carlos Veras, que é presidente do PT em nosso estado. Mas, deputado, chamou a atenção a ausência dos deputados estaduais do PT, a Rosa Amorim, o Doriel Barros, que inclusive foi presidente da sigla, e João Paulo Lima. Inclusive, esses parecem apontar para um caminho de um voto mais próximo à governadora Raquel Lira. Como é que vai se comportar o PT diante dessas dissidências? O PT vai liberá-los para votar em quem quiser ou vai ter algum tipo de retaliação? Então, primeiro, a direção estadual do PT, a direção nacional, o presidente Edinho, tem um carinho e uma admiração muito grande e um reconhecimento pela atuação e pelo trabalho dessas 3 lideranças, os nossos 3 deputados estaduais. Rosa Amorim, que é a primeira sem terra a ser deputada, a se tornar deputada estadual, que é do MST, uma valiosa companheira, que está dentro da nossa estratégia, inclusive, de ampliação da bancada federal. Ela será candidata conosco na chapa para deputada federal. Nós temos um carinho e um reconhecimento muito grande pelo seu trabalho. O companheiro Doriel Barros, que foi presidente da FETAP, que é autor da lei da CNH Rural, onde o trabalhador rural tem hoje direito
de forma gratuita, né, de graça, a sua habilitação. O companheiro João Paulo, que foi prefeito do Recife, que inclusive o nosso senador Humberto Costa foi secretário de saúde dele, foi através daquela Secretaria de Saúde que o presidente Lula chamou o Humberto para ser ministro, quando criou o SAMU, que era o SAMU municipal, virou o SAMU para o Brasil inteiro, que era a Academia da Saúde Municipal, virou a Academia da Saúde para o Brasil inteiro. Então, são 3 parlamentares que a gente tem um profundo respeito. Não haverá nenhum processo de perseguição, opressão ou tentativa de enquadramento desses 3 companheiros. Nós chegamos até aqui construindo na conversa, construindo no diálogo. Nós cumprimos a primeira etapa, que foi de definição da nossa tática eleitoral. Agora é continuar os ciclos de debate, de diálogo, e vai ser assim que nós vamos estar atuando. Nós vamos continuar conversando com os nossos 3 deputados estaduais, vamos continuar conversando com os nossos prefeitos. É no diálogo, é na conversa, é na construção, no coletivo, no dia a dia, no cotidiano. Não haverá nenhum processo de enquadramento a esses companheiros e companheiras, porque são lideranças respeitadas e nós vamos conversar com eles. São lideranças que sempre seguiram as orientações do partido, que sempre contribuíram com o Partido dos Trabalhadores. E nós temos um profundo respeito a eles e vamos continuar conversando e dialogando com cada um, com cada uma. Eu recordo que o senhor conversou comigo essa semana, inclusive foi matéria no blog do Elielson, dizendo, meio que antecipando o que seria definido ontem, que foi definido ontem, mas isso deixou claro uma coisa que eu queria que ficasse mais clara agora para os nossos ouvintes. Uma coisa é o PT, uma coisa é a definição do Partido dos Trabalhadores, outra coisa é a campanha do presidente Lula e a estratégia eleitoral que o Palácio do Planalto vai adotar. Como explicar isso para os ouvintes para que a gente entenda as instâncias partidárias e as instâncias eleitorais, presidente? O Partido dos Trabalhadores, o PT, faz parte de uma federação. A gente só pode coligar em uma frente, a gente não pode coligar em 2 palanques. Nós temos que ter um único palanque, nós temos que ter uma única coligação. É assim as regras do TRE. Já imaginou que se cada partido pudesse coligar com mais de um palanque, com mais de um candidato? Ficava muito difícil a compreensão da própria sociedade. Não tinha sentido algum. Então, a gente faz um processo de coligação com os partidos que temos mais aproximação. Divergências diferentes, todos nós somos. A gente não faz aliança com os iguais. A gente faz aliança exatamente com aqueles diferentes, mas que têm o mesmo propósito, que têm o mesmo objetivo. Estamos todos no mesmo encaminhamento, no mesmo propósito, que é a reeleição do presidente Lula. E estamos juntos e montamos esse time, e o PT, a Federação Brasil da Esperança, vai estar na coligação com João Campos como candidato ao governo do Estado, como pré-candidato ao governo do Estado pelo PSB. Outra coisa é o presidente Lula. O presidente Lula, o presidente da República, ele pode ter apoio de mais de um palanque nos estados. Veja, o PSOL estará na coligação nacional com o PT. E aqui em Pernambuco, ele não vai estar na coligação para o governo do Estado. Não vai estar na mesma que o PT vai estar. E o companheiro Ivan, que é o pré-candidato pessoal, vai apoiar o presidente Lula para presidente da República. Então, o presidente Lula terá os votos, terá o apoio do palanque liderado por João Campos e terá também aqui em Pernambuco o apoio e os votos liderados pelo companheiro Ivan do PSOL. Isso não impede que outros candidatos e candidatas ao governo do estado de Pernambuco que queiram votar e que reconheça que é o presidente Lula que mais fez para o Pernambuco, que mais faz para o Pernambuco, que tem ajudado a população de Pernambuco. Esse reconhecimento é muito importante. Seria fundamental que todos e todas que querem governar o estado de Pernambuco votassem no presidente Lula, porque quem mais faz pelo estado é de Pernambuco. Então, uma coisa é o presidente Lula receber apoio e votos de diversos candidatos e candidatas ao governo do estado de Pernambuco. Outra coisa é o PT, o partido, a instituição, o Partido dos Trabalhadores, que precisa estar em uma coligação, e nós já definimos que vamos estar na coligação com o companheiro João Campos. 12 horas mais 13 minutos aqui na CBN, Recife, CBN em Caruaru, conversando com o presidente do PT de Pernambuco, o deputado Carlos Veras, ele também é primeiro secretário da Câmara dos Deputados. O senhor tem uma relação muito boa com o Planalto, e eu ainda quero estender um pouco esse assunto. Como é que o Planalto está
pensando no Nordeste? A gente está vendo aqui muitas pesquisas, presidente, nacionais, que mostram acirramento já entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro, que é o candidato da direita. Como é que o Planalto está vindo no Nordeste, sobretudo Pernambuco? Tem tido diálogo para ter isso que o senhor está defendendo aí, de mais de um palanque em Pernambuco? Já tem o Ivan Moraes, e aí buscar talvez o voto da governadora Raquel Lira. O que é que o senhor tem ouvido em Brasília nesse sentido? Não, primeiro a gente sabe que pesquisa é dado do momento. Esse é o governo do presidente Lula que mais fez entregas. E a gente precisa conversar com a população. Porque às vezes as pessoas entram no radicalismo e esquecem de enxergar de quanto o governo do presidente Lula tem sido fundamental para melhorar a sua vida, a vida do seu vizinho, a vida da sua família. A minha esposa é evangélica, eu tenho conversado com muitos evangélicos. Quem lê a Bíblia sabe o que Jesus pregou, o que ele defendeu. Ele defendeu os mais pobres, os mais humildes, aqueles que precisam das políticas públicas. E quem mais faz pelos pobres, pelos mais humildes? Quem está garantindo comida no prato dessas pessoas? Quem tirou pela terceira vez o Brasil do mapa da fome? Aliás, pela segunda vez, o mapa da fome. Quem é que está garantindo habitação, um direito à moradia para essa população? Quem está garantindo energia de graça para essa população? Quem está garantindo o acesso à água? Quem está garantindo o acesso à infraestrutura, acesso à escola em tempo integral? A garantia dos nossos estudantes estarem, inclusive na sala de aula, com pé de meia. Quem mais faz? Quem mais está fazendo? Quem mais se aproxima do que está escrito na Bíblia Sagrada? Que é de poder ajudar a população, ajudar aqueles que mais precisam. Então a gente tem que continuar conversando, continuar dialogando, desmentindo essas fake news, essas mentiras. Ora, está aí o Flávio Bolsonaro querendo tirar o Bolsonaro do seu nome. O Flávio Bolsonaro, todo mundo sabe que é ele. É o cara da rachadinha. É o cara que comprou uma casa de 6 milhões de reais com dinheiro vivo, na espécie, em mãos. Ora, quem é que junta 6 milhões de reais em espécie para poder comprar uma residência em espécie? No tempo do Pix, do cartão, da transferência online. Pelo amor de Deus, isso é evidente, é claro que é um corrupto, quanto mais é de uma família corrupta, é uma família que fez o que fez, inclusive na pandemia, levando 700 mil pessoas à morte com negacionismo. Então, nós vamos enfrentar esse debate. E é importante para o presidente Lula construir um palanque amplo, unir todas as forças. E nós vamos continuar conversando com todos os partidos. Vai ter partido, exemplo do PSD, que não vai estar, talvez não esteja na coligação com o presidente Lula, mas vários estados vão estar apoiando o presidente Lula, exemplo da Bahia. O companheiro André de Paula, que é do PSD, que é ministro da Pesca, está cotado e em breve assumirá o Ministério da Agricultura, um ministério importante. Então, esses partidos também compõem o governo. E sabe a diferença que faz ter Lula presidente? A defesa da democracia, a defesa do Estado Democrático de Direito, a relação com outros países. Veja o que fez o presidente Lula ao conversar com Trump, para baixar, inclusive, as taxas que estavam taxando os nossos empresários, o nosso comércio, os nossos produtos, e taxando por orientação do bolsonarismo, do Eduardo Bolsonaro, que foi cassado. Inclusive, eu fui relator do processo que cassou ele, por atentar contra o país, por, inclusive, abandonar o seu mandato, que foi eleito pelo povo de São Paulo. Então, tudo isso vai vir à tona. Aos poucos, nós vamos desmascarando, vamos desfazendo essas fake news que eles fazem, o tempo todo enfrentando a mentira, o ódio, para que a gente possa reeleger novamente o presidente Lula, que é o que mais fez, o que mais faz pela população do Brasil, em especial de Pernambuco. Conversando aqui com o deputado Carlos Veras, que é presidente do PT de Pernambuco. Ontem o partido indicou oficialmente o nome do senador Humberto Costa para a chapa da Frente Popular, inclusive apoiando também formalmente a coligação com o PSB. E eu queria destacar outra coisa, deputado. Está muito claro para a gente que faz noticiário político a prioridade da esquerda e da direita, que é eleger senadores. O Senado tomou um protagonismo diferente de todas as outras eleições, com 2 senadores de esquerda na chapa de João Campos. O senhor não acha que poderá colocar em xeque ou ter dificuldades
de eleger os dois, já vista que tem um outro palanque forte, uma governadora do outro lado, apresentando possivelmente candidatos ao centro, ou até outro nome da esquerda, como falam aí do deputado Túlio Gadelha. O senhor não acha que essa equação eleitoral foi a mais acertada ou terá dificuldades pela frente? Não, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu tenho plena confiança que a gente consegue eleger Humberto Costa e Marília Reis ao Senado Federal. Primeiro, porque são 2 votos. Não é um voto só, são 2. Uma coisa é se a gente tivesse apenas uma vaga. Então, quem vota em Marília, vote em Humberto. Quem vota em Humberto, votará em Marília. A grande maioria da população. Lula não terá menos de 65% das intenções de voto aqui em Pernambuco. E são os 2 senadores do presidente Lula. Eu tenho plena confiança que nós vamos conseguir eleger e eleger bem, porque não disputam entre si. Não são duas candidaturas opostas, são 2 candidaturas buscando os 2 votos que tem as 2 vagas. E quem vota num vai estar votando no outro, porque sabe que é mais seguro para a democracia, é mais seguro para o Estado Democrático de Direito. Serão os senadores do presidente Lula, e eu não tenho dúvida nenhuma, estou muito confiante que nós vamos conseguir eleger em Pernambuco Humberto Costa e Marília Reis ao Senado Federal. Deputado, eu queria falar um pouco rapidamente, está chegando ao finalzinho da nossa entrevista, mas ainda temos 10 minutos aí para conversar um pouco mais. Falar um pouco do seu mandato. Você é primeiro secretário da Câmara dos Deputados. O senhor tem em frente aí uma gestão, vamos dizer assim, é o prefeito da Câmara, né? Porque é o que toca praticamente a gestão, um orçamento equiparado talvez à cidade do Recife, comparando em números gerais. O que é que o senhor tem entregado ao Congresso Nacional? O que é que se tem feito na sua gestão? O que é que tem modernizado? Um breve balanço aí como primeiro secretário da Câmara dos Deputados, você pode falar para a gente aqui na CBN. Primeiro, Elielson, eu tenho a grata satisfação de ser o primeiro agricultor familiar a ser eleito deputado federal. Fui eleito em 2018. Foi uma jornada muito intensa, de 2019 a 2022. Como deputado federal, a gente conseguiu garantir que o trabalhador e a trabalhadora rural tivesse direito à previdência rural, tivesse direito a se aposentar, porque o Bolsonaro queria que o agricultor e a agricultora se aposentassem aos 70 anos de idade. Nós fomos lá, lutamos e conseguimos segurar os 55 e 60 anos de idade. Eu tive a oportunidade, já em 2020, de assumir a presidência da Comissão de Direitos Humanos, e através da presidência da Comissão de Direitos Humanos, nós fizemos grandes ações. A primeira foi o direito humano à alimentação e o direito humano à vacina, porque estava sendo negado. Nós tínhamos aí 36 milhões de pessoas na fila do osso, passando fome. Nós tínhamos a população sem direito à vacina, que era um processo de negação permanente. Nós enfrentamos essa luta, garantindo que as pessoas tivessem o mínimo de condições, atuamos fortemente, inclusive para transformar o auxílio emergencial que o governo Bolsonaro tinha proposto de R$200 para que fosse R$600. E conseguimos, com muita pressão, garantir que a vacinação da população pudesse ser efetivada. Aprovamos, inclusive, um projeto de lei de minha autoria, junto com o deputado Zaratino, que foi o Vale Gás, garantindo um auxílio gás para a população. Já no exercício de 2022, eu tive a oportunidade de assumir a primeira secretaria do Congresso Nacional, podendo modernizar o espaço da Câmara, garantir um acesso melhor para a população que chega até a Câmara dos Deputados. Trocamos toda aquela iluminação do corredor, das comissões, que eram um risco ali, tarde da noite, as pessoas saindo, um espaço acolhedor para os motoristas, para os nossos terceirizados, uma parceria, inclusive, com as cooperativas de catadores e catadoras, fazendo, inclusive, um processo seletivo do lixo, para que essas cooperativas pudessem receber um lixo mais selecionado pela Câmara dos Deputados, que é obrigação nossa, pela quantidade de lixo que produz, inclusive, a Câmara dos Deputados. A relação direta com o servidor público, com a servidora, melhorando, inclusive, o plano de saúde dos nossos comissionados da Câmara dos Deputados, garantindo um livre acesso e melhoria no atendimento e espaço da imprensa no Congresso Nacional, para poder fazer toda a cobertura, levar a verdade e as informações precisas para o conjunto da população. Estamos trabalhando incansavelmente para garantir mais segurança, mais acessibilidade ao conjunto da população que vai até a Câmara dos Deputados, para poder garantir condições dignas a cada trabalhador, a cada trabalhadora. Eu tive a oportunidade também, como primeiro secretário, de representar a Câmara em diversos espaços, na relação com o Judiciário, na relação com os 3 poderes.
de ser o primeiro secretário do Congresso Nacional, que temos como coordenador o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de poder agilizar o processo de envio das mensagens, dos projetos de lei para a sanção presidencial, de poder presidir a sessão, de poder ajudar a avançar os projetos dentro da Câmara, como membro da mesa diretora. Eu fui, inclusive, pela mesa diretora, o relator da cassação do mandato de Ramagem e do Eduardo Bolsonaro por abandono ao seu mandato, por atentado à democracia, por atentado contra a população brasileira, que levaram àquela taxação absurda à população, por ter, inclusive, processo já transitado e julgado. Também de poder relatar projetos importantes, como foi, inclusive, da nossa expressão cultural, que era uma expressão cultural, a nossa poesia do Pajeú, se tornar uma expressão hoje nacional, a poesia nossa do Pajeú. E também de poder aprovar um projeto de lei que eu elaborei, que foi de transformar o programa do Garantia Safra em lei. Hoje, cada agricultor, cada agricultora tem acesso ao Garantia Safra, porque é uma lei, não é mais um programa. Entre quem entrar, não vai acabar mais com o Garantia Safra, porque é uma lei que garante esse recurso, inclusive, para esses trabalhadores e trabalhadoras. Fora grandes iniciativas que a gente tem aqui no Congresso, que a gente continua no dia a dia trabalhando para fazer avançar. A luta junto com os agentes comunitários de saúde para poder garantir o seu piso, agora poder garantir, inclusive, a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e agentes em endemias, a luta em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, na área da saúde, da cultura, em todas as áreas. O nosso mandato aqui é o mandato da classe trabalhadora. É a primeira vez na história que um sindicalista, que um representante legítimo dos trabalhadores e trabalhadoras senta na cadeira de primeiro secretário do Congresso Nacional, que tem, inclusive, essa função de lidar, de atuar junto aos trabalhadores e trabalhadoras no dia a dia. Eu estou muito honrado pela minha federação, pelo meu partido, pelos deputados e deputadas que me deram 425 votos dos 400 e poucos que estavam presentes na eleição da mesa diretora para que eu me tornasse primeiro secretário do Congresso Nacional. Então é isso aí, estamos ouvindo aqui o primeiro secretário da Câmara, os deputados, o deputado Carlos Veras, que também é presidente do PT de Pernambuco. Uma pergunta rápida: como consegue conciliar essa agenda toda? Primeiro secretário, deputado, ainda presidente de partido, e numa agenda para falar com a gente aqui, presidente. Andando, rodando e se dedicando e com muita determinação. Você tem uma ideia? Eu fui sexta-feira, saí 4 horas da tarde aqui de Recife, fui para Itapetim, lá no sertão do Pajeú, fazer uma entrega de títulos de propriedade através do crédito fundiário, que estava travado, parado, e graças ao retorno do presidente Lula, a gente conseguiu destravar o programa do crédito fundiário, do acesso à terra para os agricultores e agricultoras. Estava lá o dono da propriedade que queria vender o terreno, e a gente organizamos as famílias, fizemos o processo, ele pôde vender o terreno dele, os trabalhadores tiveram o direito de pegar o financiamento, de comprar a sua terra, que inclusive tem um abate aí de 40% no valor do financiamento que eles pegaram, então é garantindo acesso à terra a essa população. Então a gente foi lá, fez a entrega, quando deu meia-noite, voltamos para o Recife, porque 9 horas da manhã tinha reunião da direção do PT para deliberar nossa tática eleitoral. Segunda-feira de manhã eu vou a Brasília para poder fazer uma assembleia com os servidores da casa, com os comissionados, volto na segunda, porque tem uma agenda intensa aqui, vou na quarta para Brasília, volto, rodo o estado, quando eu chego no aeroporto, o carro já está esperando para a gente poder rodar os 4 cantos do estado, porque eu não abro mão de estar presente nas comunidades, nos municípios, em todos os recantos, para poder ouvir a população. Porque quando eu for apresentar um projeto de lei, quando eu subo à tribuna, quando eu dou uma entrevista aqui com você, eu estou falando do que eu senti no dia a dia, do sentimento que as pessoas me transmitiram. Não do que eu li, não do que eu pesquisei, mas sim do que eu senti no dia a dia, no cotidiano com as pessoas. Eu não abro mão de ter um mandato presente nos rincões mais distantes do estado de Pernambuco, onde nenhum deputado foi e onde dificilmente outro deputado chegará, porque eu vou onde estão as pessoas. Eu não vou no município só no gabinete do prefeito e volto. Eu visito o prefeito, faço a relação institucional, visito as lideranças, mas vou nas comunidades, vou nos sítios mais distantes que tiver para poder conversar com as pessoas, vou na periferia, vou aqui na região metropolitana, em todos os cantos, estou junto com os companheiros e companheiras dos movimentos sociais, porque esse é um mandato do povo, da classe trabalhadora, e eles têm que estar presentes aonde a população está. E com muita força que Deus me dá,
dá, com muita energia que Deus me dá, porque eu não tenho dúvida, se eu consigo fazer tudo isso, se eu consigo atuar dessa forma, é porque Deus me colocou e me deu essa missão para continuar com força, com determinação, ajudando aqueles que mais precisam. Foi essa missão que ele me deu e essa missão que eu vou incansavelmente buscar honrar e cumprir. Deputado, para encerrar, o presidente Lula estava cogitando via Pernambuco antes da renúncia do João Campos. O João disse que já vai renunciar no dia 2, essa semana, agora 2 de abril. O senhor está sabendo alguma coisa? O Lula vem mesmo ou não a Pernambuco? Nós estamos querendo trazer o presidente Lula aqui, tem muitas entregas, tem muitos anúncios a ser feito, tem muita coisa que está sendo feita em Pernambuco e no Recife pelo presidente Lula. Estamos ainda conversando com ele, tentando organizar a sua agenda aqui em Pernambuco. Assim que a gente tiver uma confirmação, não se preocupe, eu lhe passo essa informação em primeira mão para que a gente possa levar essa informação a toda a população, para que todos nós possamos receber a nossa maior liderança política do mundo, a nossa maior liderança que fez muito pelo nosso povo, está fazendo muito e ainda tem muito a fazer pelo nosso povo. Deputado Carlos Veras, muito obrigado por atender aqui a CBN e até o próximo encontro. Grande abraço, até a próxima, um bom domingo para todas e todos. E para você que acompanha o nosso ponto de encontro, até o próximo programa. Continuamos aqui na programação da CBN Recife.